Tá gravando. Boa noite a todas, todos e todes. Good evening, everyone. Welcome. Boas-vindas. A gente está hoje começando uma série de encontros para falar do IIT Brasil 2025. So tonight, welcome everyone. We're starting a series of meetings and to talk about and answer questions about the IIT in Brazil. E eu sou Sandra Caselato, eu sou organizadora desse retiro, e a gente está hoje, então, vai ter um encontro com a Kristen Masters. É uma honra ter você aqui hoje, Kristen, e já passo a bola para você, então. I'm Sandra Casalato, and I'm one of the organizers of the retreat. And it's an honor to welcome Kristen to this meeting tonight. I'm going to turn it over to Kristen. Thank you. Thank you. It's so good to be here with you. I feel all happy inside. Ah, muito bom, gente. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. I thought I would ask first, raise your hand or make some movement if you've already been to one of the IITs in Brazil. Então, eu gostaria agora que vocês levantassem a mão ou fizessem algum tipo de movimento se vocês já foram a algum IIT. Okay, great. So you get to decide whether you're going to join us in a couple of months. Então, é ótimo, porque agora vocês vão poder decidir se vocês vão se juntar a gente daqui a uns meses, né? Para o próximo IIT. The main reason for this meeting is to let you ask questions and I can see what kind of answers I come up with. Então, a razão principal para esse encontro de hoje é para que vocês possam fazer perguntas sobre o retiro e eu possa oferecer as respostas. But I wanted to give you a little taste of something so that if you have been or if you haven't been to an IIT, you have a flavor of something right now. Então, o que eu gostaria de dar para vocês é um gostinho, independentemente se vocês já foram para uma IIT ou não, mas é aquele sabor de como seria participar. So I'm going to do a little centering and you can close your eyes while you listen if you'd like to. Então, agora eu vou fazer um pequeno centramento e eu sugiro para aqueles que estão confortáveis que fechem os olhos. Imagine that you're in a big round room. Então, agora se imaginem num espaço bem grande e redondo. And that room is full of people who, like you, are interested in coming from a more heartful place. Então, esse espaço ele está cheio de pessoas que gostam de vocês e que se interessam de estar numa comunicação que venha a partir do coração. Some of those people are people you don't know yet. Algumas dessas pessoas são pessoas que você ainda não conhece. But even though you don't know them, you can feel their warmth. Mas, apesar de vocês ainda não conhecerem essas pessoas, você pode sentir aquele quentinho. You can feel their eagerness to learn and heal. Você pode sentir uma vontade muito forte dessas pessoas de se curarem e de aprenderem. You can feel them stirring next to you, hoping for some kind of change. Então, você pode sentir aquele movimento que existe dentro das pessoas com a esperança de que algum tipo de mudança venha acontecer. And your body and your nervous system can tell that right now you're not alone. E o seu sistema nervoso, o seu corpo podem te dizer que você não está sozinho.
You're not alone facing the challenges of the world. Você não está sozinho ao enfrentar os desafios do mundo. You're not alone facing your wish to contribute in the world. Você não está sozinho ao enfrentar e ao estar de frente com o seu desejo de contribuir para o mundo. You can tell that you don't have to agree with everybody in the room in order to have it be meaningful for you. E você sabe que você não precisa concordar com todas as pessoas que estão neste espaço para que esse encontro seja significativo para você. You might know that you're going to laugh with some of these people. Você pode saber que você pode rir com essas pessoas. And you might know that you might cry with some of these people. Você pode saber, você pode ter essa ideia de que você pode chegar a chorar com essas pessoas. You might know that you're going to make connections that will stay for the rest of your life. Você pode descobrir que você vai fazer conexões que vão perdurar para o resto da sua vida. And you might be surprised about who those people are. E você pode se surpreender com quem essas pessoas são. All this happens in this room and on this little piece of land. E tudo isso acontece nesse espaço, nesse pequeno território, Over the course of 9 days, which will seem like a lot and not very much. durante 9 dias, o que às vezes pode parecer muito e às vezes também pode parecer muito pouco. So just feel into that for a moment. Imagine you in this room with many people you don't know. Então agora sintam e imaginem que você está nesse espaço com essas muitas pessoas. And then imagine yourself on the last day. E agora se imagine no último dia, Looking around and realizing who you connected with. então você está olhando ao redor e se dando conta de com quem você se conectou. Imagine them being sad that they are parting from you. E imagina que eles estejam se sentindo tristes porque agora vocês vão se despedir. And remember again that you're not alone. E aí se lembre novamente de que você não está sozinho. Just feel what that's like in your body right now. Então sinta o que é para você passar por essas experiências no seu corpo. Feel what it's like in your nervous system. Sinta como que seria isso para você no seu sistema nervoso. Notice what feelings arise. Note quais sentimentos surgem And which needs kind of surface for you as you think about this. e note também quais necessidades vêm à tona quando você pensa sobre isso. Take another long, deep breath and let it out with a sound or a sigh. Então agora você respira profundamente e deixa o ar sair com um som, como um... And when you're ready, open your eyes and take a look. E quando vocês estiverem prontos, vocês podem abrir os seus olhos e voltar para cá. Some of these faces might be faces you spend that kind of time with. Alguns dos rostos que estão aqui podem ser os rostos das pessoas com quem vocês vão estar no IIT desse ano. I'd love to invite any of you who would either put in the chat or speak what needs of yours you imagine being met by being there.
E agora eu adoraria convidar vocês a escrever no chat ou a desmutar e perguntar quais necessidades que vocês imaginam que serão atendidas ao fazer parte do IIT. You don't have to get the words right. You just get to say what you imagine. Vocês não precisam trazer nenhuma palavras certas, simplesmente compartilhar o que vocês imaginam, o que vocês sentem. If you feel shy, know that you're not alone. Se vocês se sentirem com timidez, só lembrar que vocês não estão sozinhos. I see some in the chat. Would you like to translate for me? Eu estou vendo uma mensagem no chat. Você poderia traduzir para mim? Paula vai traduzir? Posso sim. Você quer que eu diga as pessoas ou só traduzir o que estão dizendo, Sandra? Pode ser só as palavras. Só as palavras, tá? Connection, belonging, learning. Connection, empathy, welcoming, learning, connection, expansion of conscience, support, community, connection, belonging, learning, contribution, pause, time, space, presence, connection, exchange, learning, community, connection, diversão, Fun. like fun, yeah, fun, Seria bom space. falar em português e inglês também, para gravar. Sim, falar presença, presence, conexão, connection, troca, exchange, aprendizado, learning, comunidade, community, conexão, connection, diversão, Joy, fun. joy, yeah, like, okay, espaço, space, presença, presence, conexão, connection, troca. Oh, I already said that. Aprendizado, learning, consciência expandida, expanding consciousness, magia, magic, comunidade, community, conhecimento, knowledge, conexão, connection, companhia, company, accompaniment, parceria, partnership, aprendizado, learning. What more do you need to know? O que mais que vocês precisam saber, gente? There's nothing that anyone wrote that I didn't experience last time I was there in 2023. Então, não tem nada que ninguém mencionou aqui que eu não tenha experimentado, não tenha passado por essa experiência no IIT passado. I believe that we as humans are hungry for all of this. E eu acredito que nós, como seres humanos, estamos famintos por esse tipo de experiência. And so it's a great gift to be in a setting and with format that helps us get these things. Então, eu acho que é um grande presente quando a gente está dentro de uma situação com um formato que apoia para que a gente atenda essas necessidades e a gente tenha contato com essas coisas. Thank you for letting me take you on a little imagined journey. Então, grata por vocês permitirem que eu pudesse levar vocês nessa jornada, jornada de imaginação, né? So, what questions do you have? Então, quais perguntas que vocês têm? You can ask anything you want. Podem perguntar qualquer coisa.
Yes. Eu queria só apoiar para gerar as perguntas de, de que curiosidades talvez vocês tenham. Can you translate me? Yeah, I'd like to kind of support the bringing up questions to invite you to think about what things are you curious about. Talvez sejam perguntas sobre coisas profundas, importantes. Perhaps you have questions about very deep things, very important things. Talvez sejam perguntas sobre detalhes da rotina do dia a dia. Perhaps you have questions about, day-to-day details, the logistics. Talvez vocês queiram saber da Kristen especialmente, da experiência de vida dela com IITs. Perhaps you have some questions for Kristen and you would like to know about her experience with IITs and in general. Gustavo. Olá, boa noite. Bom, Good eu evening, hello. acho que essa pequena meditação foi como se de alguma forma me levasse lá já para o retiro que nós teremos. I felt like this short meditation was like it brought me to that retreat that we're going to, attend. E como uma primeira vez que estou indo, eu tenho curiosidades. As my first time attending, I have some curiosities, some items, some questions. Como eu gosto muito de conhecimento e de aprendizado e de conteúdo, eu quero saber se, além das vivências, se existe uma parte teórica concomitante. Because I really value understanding and knowledge, I'd like to know whether, in addition to the experiences, whether there's a theoretical dimension of knowledge sharing. Great question. Ótima pergunta. Because there are multiple trainers, we give you the experience that you may or may not enjoy. Então, como existem vários instrutores, a gente pode acabar oferecendo algum tipo de experiência que você pode curtir mais ou não tanto. Of having choices of where you put your body and your mind and your heart during all of the session times. Fazendo com que você decida onde que você quer colocar o seu corpo, a sua mente e o seu coração durante as sessões. So in one room, there might be a trainer doing a session on mediation. Então, em uma sala pode ter um instrutor fazendo uma sessão sobre mediação. In another room, there might be someone doing something about expression of regrets. Então, em outra sala pode ter uma pessoa fazendo uma sessão sobre expressar arrependimentos. In another, there might be a session on mourning and reconciliation. Em outra sala pode ter uma sessão acontecendo sobre enlutamentos, mourning and reconciliation, e reconciliação. Mourning, grief. So you get to choose over and over again. Então você tem o poder de decidir de novo e de novo. This choosing makes people a little frustrated sometimes. E essa questão de escolher pode fazer com que as pessoas se sintam um pouco frustradas. So we will get questions. Will you do this session again? Então a gente vai receber algumas perguntas como: você vai fazer essa sessão de novo? And we usually say, no, you have to choose. E a gente normalmente vai dizer, não, você precisa decidir. You might want to throw a tantrum. Você pode querer fazer alguma birra. But there isn't a wrong choice because you get to follow what's meaningful for you and who you want to be with in that particular time.
Só que não existe nenhuma decisão errada, porque você tem a decisão de fazer com que é significativo para você e com quem você quer estar em cada momento, para cada sessão. Yes. Fear of missing something. Será que eu estou perdendo alguma coisa? Acho que não. But we do come back together as a community multiple times a day. Mas a gente se reúne, todo mundo junto, como uma comunidade, em vários momentos do dia, To share, sometimes to share celebrations and mournings. às vezes para poder compartilhar celebrações e enlutamentos. And you have a chance to be with other participants and say, what did you learn in this session that I didn't go to? E você pode ter uma chance de estar com outros participantes e aí perguntar para eles o que foi que você aprendeu que eu não tive a chance de estar em contato porque eu não estava na sessão. It's kind of strange that however many humans are there, we'll all have very different experiences from one another. E é muito curioso e estranho, porque independentemente do número de seres humanos que tiverem na sessão, cada pessoa vai ter uma experiência completamente diferente do que aconteceu. So if you want theory, you can get it. Então, se você quer teoria, você vai ter. And if you want a lot of grief and gratitude work, then you can come with me. E se você quiser muito trabalho com enlutamento e gratidão, vem comigo. I actually do theory too, but I do like the experiential. Eu também faço teoria, mas eu gosto bastante da parte experiencial. Does that answer your first question, Gustavo? Então, isso responde a sua primeira pergunta, Gustavo? Responde muito, e eu quero saber se eu posso fazer mais uma ou se alguém gostaria de fazer outra. Yes, it really does answer my question, and I'd like to know whether I can ask another question or somebody else would like to go first. Como ninguém levantou a mão, eu farei a próxima pergunta. O retiro, ele é exclusivamente sobre comunicação não violenta, ou existem outras abordagens que são feitas em conjunto? A exemplo de constelações familiares, PNL. Is the retreat focused exclusively on nonviolent communication, or are there other modalities that are also going to be present, such as constellation work? And I don't know what, Vivian, eu não sei o que é a outra parte do que o Gustavo Programação falou. neurolinguística. Neurolinguistic programming. Did that make sense, Kristen? Yeah. What I translated? Okay, great. I can't speak for other trainers exactly, but all of us are interested in so many different modalities that we tend to offer some of those in our sessions, or specific sessions, all of something. Então, eu não posso falar pelos outros instrutores, mas uma coisa que eu posso dizer é que todos nós temos interesse em várias modalidades. E aí a gente tende a oferecer algumas dessas modalidades em algumas sessões, ou uma sessão específica sobre essa modalidade, em que está tudo nela, mas não tem algo muito rígido. So I love putting little pieces of constellation work into sessions. Então, eu adoro colocar uns pedacinhos de trabalho com constelação nas minhas sessões. And I've also studied with Sarah Payton a lot, so I tend to do work with resonant language and interpersonal neurobiology. E eu também estudei com a Sarah Payton, então eu também tendo a colocar um pouco do trabalho de linguagem ressonante e de neurobiologia interpessoal. I do know that Roxy will likely offer pieces of Kingian nonviolence. Which one, Kristen?
Martin Luther King, Kingian nonviolence. Então, eu também sei que a Roxy, normalmente ela oferece comunicação não violenta, mas aliás, não violência pela perspectiva do Martin Luther King Jr. But we do try to be specific about when we're doing something different than NVC per se. Mas a gente tenta ser específico sobre quando a gente está fazendo alguma coisa que está diferente da CNV especificamente falando. Helpful? Ajudou? Obrigado. Daniela? Ah, obrigada. Bom, na verdade, eu gostaria de fazer um comentário sobre o momento que eu vou estar chegando no retiro e também um pedido. Então, primeiro, sobre... Você quer traduzir primeiro, Paulo? I'd like to make a comment first, and then I have a question. Ask, maybe. Um pedido. Então, eu estou terminando uma formação, uma pós-graduação em psicanálise e em junho e julho estarei finalizando o meu trabalho de conclusão de curso. So I'm in the process of completing a advanced degree, a graduate degree in psychoanalysis. And em junho, o quê? Vou estar fazendo o meu trabalho de conclusão. Como uma espécie de uma tese? Um TCC, Yeah. And in June, I will be completing my main work, my thesis. E o tema de interesse é sobre as semelhanças e limitações que a CNV como apoio à escuta psicanalítica. Então, And the main theme is the kind of relationship or synergy potentially between NVC and the psychological listening or listening from psychoanalytical, hearing, Psychoanalysis. Psychoanalysis, okay. Psychoanalysis. Eu espero estar um pouco evoluída nesse meu trabalho e que eu, assim, imagino poder ter alguns insights muito valiosos, né, como apoio de todos esses instrutores maravilhosos, mas, enfim, queria ouvir se a Kristen tem alguma ideias que possa apoiar também sobre isso. Yeah, I hope to be farther along by the time the IIT comes around, and I imagine I'm going to glean a lot of really wonderful, helpful information, but I'm wondering if you would has something that you would like to kind of contribute in any insights along those lines. Of the relationship between NVC and psychoanalysis? O relacionamento com relação à comunicação não violenta e à psicanálise? Sim. Yes. Se alguém já falou sobre isso. Has someone already, written about this or spoken about this? I don't know I can't imagine that there aren't things to read about the relationship. Eu não sei e eu não tenho como imaginar, né, se já tem alguma coisa escrita com relação a isso. Because that's not my training, I can't speak intelligently about it. Então, como esse não é o meu treinamento, eu não posso falar de maneira consciencial, de maneira inteligente sobre esse assunto. But I do know a great deal about how to support humans, individuals or groups of humans. Mas eu sei bastante sobre como apoiar indivíduos, pessoas, sejam elas de um a um ou em grupos.
in being able to determine what's important to them. de forma a poder determinar o que é importante para essas pessoas. And what kind of messed up thinking might be keeping them distanced from what's important to them. E que tipo de pensamento mais bagunçado pode fazer com que elas estejam mais distanciadas do que é importante para elas? There's beautiful work in NVC about noticing how our stories contribute to our lack of freedom. Então, existe um trabalho muito bonito na comunicação não violenta sobre notar como que as histórias contribuem para a nossa ausência de liberdade. And I imagine both modalities have a lot of possibilities of how to meet a human in any one moment. E eu imagino que ambas as modalidades tenham várias possibilidades de como fazer com que esse ser humano ele se encontre com o que faz sentido para ele a cada momento. So many choices at Tant- any one moment about how to meet someone. Então, existem muitas escolhas com relação ao momento de como fazer, de como a gente faz para estar em contato com a pessoa. And there's no right choice. But there is beauty in knowing why you're making the choice you're making in relation to another person. Então, não existe uma resposta correta, mas existe uma beleza de saber do porquê você está fazendo, porque você está nesse contato em relacionamento com essa pessoa. I'll also say, I know a lot of therapists who are very happy that they have this body of work to support themselves and their clients. O que eu posso falar é que tem muitos terapeutas que estão felizes com esse tipo de corpo de conhecimento e da forma como eles podem oferecer o apoio para os clientes. Is that helpful? Something else? Isso ajuda? Mais alguma coisa? Sim. E o pedido é que eu ficaria honrada de ter o meu livro autografado, o seu, né, o seu livro autografado no encontro. And my request is that I would be honored if you would autograph my book. Sure. Claro. I always tell people I'm not a therapist. Eu sempre falo para as pessoas, não sou uma terapeuta. It might be just as useful, but I'm not a therapist. Pode parecer, mas eu não sou uma terapeuta. Who else has a question? A wondering. Quem mais tem uma pergunta? Sandra. Eu acho que é mais uma curiosidade, acho que talvez um pouco do que já foi falado, mas uma amiga minha me convidou para participar, porque eu tô assim, comecei a estudar comunicação não violenta, e eu sou voluntária numa fundação de cultura de paz. So a friend of mine invited me to take part, and I'm beginning to study nonviolent communication, and I volunteer for an organization focusing on peace. Então, eu fiquei um pouco na dúvida, e talvez esteja esclarecendo agora, mas eu vou fazer a pergunta. O retiro ele é um processo de autoconhecimento, mas também é um formato de ferramentas para que eu possa trabalhar isso também, eu digo, não só para mim, mas para os outros, a partir, né, do próprio autoconhecimento.
Queria saber se isso. So I wanted to kind of check and have, confirmation or understanding if the retreat is both about self-knowledge, self-development, but also learning the tools and the skills to support others. Good question. Boa pergunta. Obrigada. Those choices that I was talking about in relation to Gustavo's question, Então, essas escolhas que eu estava falando com relação à pergunta que o Gustavo trouxe, some people come wanting to understand themselves. então algumas pessoas elas vêm querendo entender elas mesmas, Or to heal the relationship between them and their teenagers. então para curar relacionamentos entre elas e adolescentes, por exemplo. But some of you come wanting to know how to facilitate a group that is wrapped in conflict. Mas alguns de vocês vêm para querer aprender a como facilitar grupos que estejam envolvidos em muitos conflitos. Or how to frame a gathering that is about social justice. Ou também para ter uma ideia de como você vai criar um encontro com as pessoas para poder falar sobre justiça social. You will certainly have the opportunity to choose and influence the kinds of workshops that we're going to put on the sessions. Então, vocês certamente vão ter a oportunidade de escolher e também de ter um pouco de influência sobre quais são os tipos de workshops que a gente vai oferecer no IIT. My own, does Venn diagram work, Vivian? Venn diagram? Overlapping diagram. circles? I don't know what Venn that is. Do you, Paula? Intersection of Intersection. Thank you. my own intersection is of nonviolent communication, Joanna Macy's work that reconnects, work around power and privilege and diversity. Então, o meu trabalho ele é como se fosse uma interseção entre comunicação não violenta, o trabalho da Joanna Macy, que é o trabalho que reconecta, e trabalho também relacionado a poder, privilégio, diversidade. So you get to influence what kinds of things we put on, and I love to do things on facilitation. Então, vocês vão ter essa oportunidade de influenciar para quais tipos de coisas que eu vou poder fazer para poder apresentar para vocês, e eu adoro poder trazer isso na facilitação. And if I do things on grief, it's not just personal grief, it's grief about the collective. E se eu trouxer trabalhos com relação ao processo de enlutamento, não vai ser só o enlutamento pessoal, mas vai ser o enlutamento de questões coletivas. Because if we don't deal with our broken hearts, we can't show up in community. Porque se nós não lidamos com os nossos corações partidos, a gente não pode estar e trabalhar em comunidade. That's an opinion. Isso é uma opinião. Helpful? Ajudou? É como curar você mesmo para auxiliar os outros a serem curados. Seria isso? Yes, so it's like healing oneself in order to be able to support others in their healing. Mm-hmm. Is that it? Mm-hmm. Yeah. I think of NVC as a giant steamer trunk full of frameworks, tools, skills. Paula, what's giant steam? Blah, blah, blah. Steamer trunk, a giant. É
É um Eu acho que você trenzão pode. grandão? Suitcase? Você pode até traduzir uma mala bem grande, cheia de ferramentas. Valeu. Então, eu vejo a CNV como se ela fosse uma mala, para mim veio um trenzão, cheio de ferramentas e possibilidades e modalidades. É um baú. Ah, valeu. Obrigada. I can tell by the inside of my eyes that I feel inspired right now. Eu posso sentir pelo cantinho de dentro do meu olho que eu estou me sentindo inspirada nesse momento. Gustavo. Eu quero saber se você tivesse um amigo que estivesse indo para o retiro, qual seria a melhor dica que você daria para ele, I'd like sendo to que é a know primeira vez que ele está indo? if you had a friend who was going to the retreat. I want to ask you what's the biggest, best advice you would like to give your friend? um, Or not just advice, also like tip, uh-huh. kind of straddling both. Don't try to do it right. Não tente fazer certo. Take breaks. Faça pausas. Take care of yourself in all of the ways that you know how. Cuide-se de todas as maneiras que você sabe serem possíveis. Sometimes the biggest gifts happen while you're lying on the lawn talking to someone. Às vezes, os presentes maiores, eles acontecem quando você está lá, deitadão no gramado com outra pessoa. Check in with someone every day to harvest your own celebrations and mornings and learnings. Então, cheque com uma pessoa todo dia para poder colher as celebrações, os lutos e os aprendizados. And let yourself be moved. E se deixe ser movido e afetado. Mhm. People sometimes try to get everything and then they get too tired. Às vezes as pessoas elas tentam se dar conta e fazer tudo e aí elas ficam muito cansadas. So go dancing at night. Vai dançar à noite. Mm. Mhm. Sometimes people want to approach something like this like a set of goals in their instrumental brain. Então, às vezes as pessoas elas tentam se relacionar com um evento, com um retiro, como se fosse uma lista de objetivos com relação a essa parte do cérebro que é mais instrumental. But we're changed as much by things we don't expect as by things we go looking for. Mas a gente se transforma com relação a essas coisas que a gente não estava esperando, né? Que a gente não estava procurando. Helpful? Ajudou? That was a fun question to answer. Essa foi uma pergunta divertida de responder. What else? Anyone who hasn't spoken but has a wondering? E aí, mais alguém? Alguém que ainda não falou, mas que está com alguma pergunta fermentando? Laura.
Olá, tá se ouvindo? Sim. Can you hear me? Sim. Mhm. Ok. Olá, Cristina. Eu queria perguntar se você falou de inspiração. Então, eu fiquei pensando se há alguma inspiração especial, ou se existe, ou se você tem, e se quer explicar, se você tem alguma inspiração especial para vir nesse IIT. You talked about in being inspired or inspiration, and I'm wondering if there's a particular way that you feel inspired to attend this IIT. I feel a little greedy. Eu me sinto com um pouquinho de, wait, greedy. Help me, people. Greedy. Mm. Quando a gente quer tudo. É Ganância. gulosinha, gananciosa. Valeu, Sandra. Gananciosa. Because I got to be there in 2023, Porque eu estive em 2023 and I get to come back. e eu posso voltar. I everything in me is alive with wanting to be back. Tudo em mim está muito vivo com esse desejo de querer voltar. To meet beautiful community and to have fun while we heal. De encontrar essa comunidade muito bonita novamente, me divertir com o pessoal e de ter a oportunidade de cura. I already know that I'll come home more ready to take on the massive difficulties that exist in my country. E eu já sei que eu vou ter essa oportunidade depois de voltar para casa com uma disposição um pouco maior de poder enfrentar as dificuldades massivas que estão acontecendo no meu país agora. Carrying with me new people that I love in my heart. Carregando comigo novas pessoas que eu amo. So I'm lucky and I'm greedy. Então, eu sou muito sortuda e, gente, esqueci a porcaria do grid, gananciosa. How's that to hear? Como é ouvir para vocês? Laura, ouviu? You're still Eu vejo muted. ela tentando unmute. É. Laura, você está no mudo. Laura está mudo. Não sei se ela tá aí. I don't know if she's still here. We'll just guess that it was good. A gente vai só adivinhar que foi bom e tá, beleza. Laura, Kristen perguntou como que foi para você ouvir isso. Tá me ouvindo? Sim. Estamos. Eu falei, mas eu acho que não escutaram, que para mim foi uma delícia ouvir o que eu ouvi. It was delicious to hear what you said. Someone put in the initial list of needs the need for magic. Então, alguém colocou na lista de necessidades, né? Na lista de necessidades que ela perguntou lá no comecinho, mágica. And there's a definition of magic that I love. E tem It uma, says magic is a change in consciousness. tem uma definição de mágica que eu amo, que diz que mágica é uma mudança de consciência. And I know that we will have that. E eu sei que a gente vai ter isso. So think each of you about what you still need in your
in your mind or your life situation in order to imagine going. Então, agora eu gostaria que cada um de vocês pensasse do que você ainda percebe que você precisa na sua vida, na sua situação, até na sua mente, de forma para que você se imagine indo para o retiro. And you may want to make a request of yourself to get support about one of those things that you need in order to say yes. E aí você pode até querer fazer um pedido para você mesma, de forma a perceber que tipo de apoio você precisa para que você possa ir. If the question is about monetary resources, Sandra and Yuri are going to do a session soon. Então, se a pergunta ela diz respeito a questões financeiras, a Sandra e o Yuri eles vão fazer daqui a pouquinho uma sessão sobre esse assunto, So you don't have to figure it out by yourself. para que você não precise descobrir as estratégias tudo por conta própria. If the question is about logistics or an emotional, like a fear, you might need to find a listener so that you can get clear about what it is. E se a sua pergunta ela diz respeito aos detalhes do dia a dia, ou se tem a ver com um aspecto emocional, como, por exemplo, medo, você pode encontrar uma pessoa para te escutar, para você ter um pouco mais de nitidez sobre o que é a pergunta. But if the question is about you mattering enough to have this happen in your life, the answer is yes, you matter enough. Mas agora, se a pergunta ela diz respeito ao fato de que se você importa o suficiente para poder ir para o retiro, para poder ter essa experiência, a resposta é sim. Você é importante o suficiente. There will be people there who will have a beautiful experience because you were in the room. E as pessoas lá vão ter uma experiência muito bonita exatamente porque você está no espaço. That's not an opinion, that's just true. E isso não é uma opinião, gente, é só verdade, fatos observáveis. Sandra, do you want to talk about the next calls that are coming up? Sandra, você gostaria de falar sobre os próximos encontros? Yes, thank you. Então, primeiro eu estou emocionada aqui com essa última fala da Kristen. Outras pessoas estão fazendo assim também. So first, I want to say I'm really touched by what Kristen just shared. And I see other people nodding, feeling the same. E eu quero, então, primeiro agradecer a sua presença, Kristen, a mágica dos corações. I want to thank you for your presence here today, Kristen. E a presença de todas as pessoas aqui, as perguntas que foram feitas, e as intérpretes maravilhosas que eu ia apresentar no início e esqueci, então eu apresento agora a Vivian e a Paula. I want to thank all of you who are here tonight and also thank our interpreters, Vivian and Paula. Our Wonderful. wonderful interpreters. E também a Dani e a Laura, que estão aqui, que são parte da equipe de organização, que vão estar lá no retiro também. And also Dani and Laura, who are part of the team and who will also speak. E o Yuri, que é também organizador e também um dos instrutores. And also Yuri, who is also one of the organizers and also one of the instructors. E na quarta-feira que vem, não, hoje é dia 26, né? Quarta-feira que vem, dia 2 de abril,
nós vamos falar sobre a nossa experiência com campanhas de financiamento coletivo. Eu e o Yuri, de campanhas de crowdfunding. A gente tem bastante experiência fazendo isso, bastante assim, para eventos desse tipo, para IITs, inclusive, e a gente quer compartilhar a nossa experiência pessoal de arrecadar fundos para a gente e também de ter apoiado várias pessoas desde 2019 fazendo isso. Consegue trazer? So next Wednesday, April 2nd, Yuri and I we would like to talk about our experience with crowdsourcing. We have quite a bit of experience in relation to events like this and having supported people in doing that. So we'll have a session on that topic specifically. Esqueci alguma coisa, Sandra? Não. Não, tá. Então, eu acho que é isso. Quer falar algo mais? Kristen, would you like to say like something else? Final words before Mm. It's likely that we'll sing as well. Tem uma probabilidade que a gente vai cantar também. So expect that. Então, esperem por isso, gente. E também tem a probabilidade de ter fogueira à noite em algum momento, de ter jogos e brincadeiras, dança, o que as pessoas quiserem, na verdade. Show de talento, Show de todos os talentos. todos os talentos, inclusive os não talentos. Então agradeço novamente a presença de todos, a Kristen, e espero ver vocês lá no IIT, no Retiro, em junho. E antes disso, talvez. E antes disso, na quarta-feira e nos próximos encontros, a gente está organizando com os instrutores outras sessões de trazer um pouquinho do que vai ser esse retiro e também um momento para tirar dúvidas e fazer perguntas. Então, a próxima quarta-feira já está confirmada comigo e com o Yuri, nesse mesmo horário. So we thank you for being here and we hope to see you at future events. We're organizing a series of events with the instructors and we hope to see you at the IIT. Vamos abrir as câmeras e dar um tchau, ouvir todas as vozes, dar um tchau geral aqui? Abrir os microfones, não as câmeras, os microfones. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada. Bye. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Boa noite.